Boa tarde, Camila, tudo bem? Boa tarde, tudo sim. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que é um trabalho muito importante. Até eu fiquei impressionada de você falar, né? Você faz análise do solo, né? A empresa que você trabalha, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Você dá palestras também, tudo isso. Pode ficar à vontade. Isso. A empresa Biomiforal, ela é uma empresa especializada em análise genética do solo. Então, parece uma análise química, mas na verdade a gente faz a identificação de todos os fungos e bactérias que estão presentes na amostra e também o que eles podem estar fazendo lá. Porque a gente pensa em micro-organismos, a gente pensa na hora naquele que causa problema, então patógenos. Mas não tem só patógenos no solo, tem vários outros que são benéficos. Então a gente consegue identificar, por exemplo, qual que é o potencial genético que uma amostra está no sentido de formação de raízes, qual que é o potencial de estímulo de formação de raízes, como que está o potencial de formação de substâncias antifúngicas, por exemplo. Isso tudo sai num laudo, que é o laudo que a Biomiforal desenvolveu. E normalmente, assim, vocês fazem essa análise, vamos colocar assim uma linguagem bem entendida, né? Numa área com bastante umidade, numa área seca, qual que muda a qualidade da terra ali, sem ser a umidade da terra, né? Tem as suas bactérias, suas proporção de nutriente, como que é? Na verdade, a gente pode atender todas essas realidades, mas geralmente dá bastante diferença no potencial genético do solo dessas áreas. Então, alguns fatores que mudam bastante, por exemplo, a umidade do solo, teor de argila muda bastante, a altitude também pode mudar. Outro fator é a questão de qual que é o sistema de cultivo. Por exemplo, uma lavoura de café, às vezes a cultivar pode estar influenciando nas características microbiológicas do solo também. Entendi. Daí vocês fazem essa análise e você pode estar ajudando o produtor, né? Olha, tal agricultura você pode cultivar nessa localidade. Vocês fazem isso? Isso, na verdade, como esse laudo ele gera, por exemplo, várias funções, ele vai ser contrastado com o banco de dados da empresa. E nessa hora que ele é contrastado com o banco de dados, a gente gera informação se determinado potencial está muito baixo, médio, alto ou muito alto. E com essa informação, o produtor ele consegue falar assim, eu precisava melhorar o potencial de estresse hídrico da minha área e está com potencial baixo. Daí ele vai poder ter sugestões do que ele poderia fazer para melhorar o potencial dele. Então, por exemplo, na cultura do café, eu quero melhorar um pouco o potencial hídrico. O que eu poderia fazer? Poderia pegar e fazer uma entrelinha cultivada ou aplicação de compostos orgânicos, adubação orgânica. Ou então eu quero uma coisa mais rápida. No café ainda a gente não tem micro-organismos para serem aplicados com essa função. Mas, por exemplo, tem vários agentes de controle biológico, por exemplo, um tricoderma, para controlar meloidógeno, algum nematóide, que pode ser aplicado e que ele pode estar tendo essa outra função de estar trabalhando no estresse contra a seca. E vocês já fizeram alguma análise assim, de algum solo que deu muito trabalho, assim, essa terra aqui está difícil para produzir alguma coisa ou não? Normalmente tem dos produtores que enviam para a gente, eles fazem isso. Escolhe lá uma área que está muito ruim, que está difícil de produzir, escolhe uma área que está bem produtiva. Então, sim, dá para ver algumas diferenças no que está acontecendo. Por exemplo, dá uma diferença na questão da biodiversidade. Normalmente o solo um lugar que está produzindo menor tem uma menor biodiversidade em comparação ao outro lugar. Então dá bastante diferença às vezes. Tá. E como que o produtor faz? O produtor contrata vocês ou ele pega a análise da terra, manda para vocês? Como que ele faz? Isso. O produtor que tem interesse de fazer a análise, ele pode entrar em contato com a gente e daí a gente envia um kit de coleta, que eu até trouxe aqui para mostrar. Esse aqui é um kit que ele tem 2 tubos de coleta dentro dele, mais um saquinho, e dentro do saquinho tem uma luva para fazer essa coleta. A coleta ela funciona como se fosse uma análise de solo, onde faz vários pontos dentro de um talhão, que são as subamostras, daí ele mistura, forma uma amostra composta e coloca a amostra composta dentro desse frasquinho. E daí ele pode adicionar cerca de 40 ml de solo dentro desse frasco. Daí esse frasco ele destina por correio mesmo para um laboratório credenciado que fica em Piracicaba, São Paulo.
E você dá palestras, dá cursos online, dá tudo, né? A gente pode dar tudo. A pessoa tem que entrar em contato Isso. com a empresa, né? Isso. Ela pode entrar em contato com a empresa e a gente pode estar dando palestra. Inclusive, aqui no evento ontem, a gente ministrou uma palestra que foi com relação ao tema de como que os micro-organismos do solo podem influenciar na produtividade e na qualidade do café. Então, a gente fica disponível, sim, para dar palestras, treinamentos, cursos de microbiologia. E o análise da terra demora muito para sair? Muitos dias, meses? Como que é feito? Ela tem demorado cerca de 8 semanas para sair o resultado da análise. Não é tão demorado, né? É que ela conta, para fazer análise de solo, ela conta com uma metodologia molecular. Então, realmente tem normalmente, se pegar 2 anos atrás, essa metodologia demorava só para fazer a análise cerca de 3 meses. Então, ela já está reduzindo e tende a reduzir ainda mais nos próximos anos. Ah, então tá bom. E pode passar para a gente o endereço, se tiver algum telefone, um Instagram, para a pessoa estar entrando em contato com vocês, o agricultor aí? Não, o contato que eu deixo seria o e-mail, que é suporte@biomeforall, BIOME 4ALL.com.br. Também a gente pode seguir nas redes sociais, @biomeforall, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Muito obrigada pelas suas informações. Estamos à disposição. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.